E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta para voltar a falar um pouco sobre o Brasil, para voltar a falar sobre a história do Brasil. Eu sou a professora Thais Nunes de Ciências Humanas e vamos conversar hoje sobre o Segundo Reinado, alguns pontos econômicos, alguns pontos de sociedade e assim por diante. Gente, esse é um conteúdo que é bastante importante, né? Se você lembrar direitinho de Império, no ano passado, 2022, caíram duas questões, pelo menos, dos dois impérios. Caiu mais duas questões, caíram pelo menos umas 3 questões aí na prova de história sobre o Segundo Reinado. A gente teve uma questão falando sobre a legislação de educação para meninas e mulheres. A gente falou no Segundo Reinado sobre a criação de um público leitor feminino e a gente falou sobre a transição para a República, uma questão de historiografia também com a temática de Segundo Reinado, voltado para a criação do movimento republicano brasileiro. Então, o Segundo Reinado ele vai começar no ano de 1840, com o golpe da maioridade, e vai até o ano de 1889 com o processo de proclamação da República. Tranquilo? Então, quando a gente pensa o Segundo Reinado, a gente pensa estabilidade. Foi um governo mais longevo e estável, de certa forma, do Brasil, que teve um tempo muito grande de estabilidade, visto o nosso processo anterior de regência, que teve um conflito em cada província do país diferente, com um processo de violência muito grande, tanto nos seus acontecimentos, como também na questão de acabar com o conflito. Outro detalhe importante é que, do ponto de vista econômico, a gente tem o processo do café, a gente tem o boom industrial, coloquei um acento onde não deveria colocar, mas está tudo certo. A gente tem também uma questão muito forte relacionada à questão escravocrata, que também entra no ponto de sociedade. Thaís, por que a escravidão entra no processo econômico? Porque, minha gente, com escravidão não tem criação de mercado consumidor. Então, a tentativa do Brasil de entrar em um mercado de concorrência industrial vai começar a ser um pouco dificultosa, justamente por isso que a gente não vai ter um grande desenvolvimento nesse primeiro período no século XIX de industrialização. Thaís, esse vai ser o único fator de dificuldade de construção de uma indústria no Brasil? Óbvio que não, mas vai ser um dos mais importantes, certo, gente? Então, vamos entender basicamente o que é que vai acontecer no Segundo Reinado. O Segundo Reinado, que, segundo Boris Fausto, vai ser um período de introdução cafeira, certo? Pelo Francisco de Melo Palhita, e também vai ser um período em que Dom Pedro vai estar começando a organizar o recinto. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente quando a gente falar sobre Dom Pedro II e quando a gente falar sobre questões abolicionistas e sobre a sociedade escravocrata. Dom Pedro não era um abolicionista. Ah, Thaís, mas ele... Não tem mais. Ai, mas a lei Eusébio de Queiroz... Não tem mais. Ah, mas a lei do sexagenário, a lei do livre... Minha gente, não tem mais. Se Dom Pedro II de fato fosse abolicionista, ele teria corrido atrás da abolição muito antes. A escravidão só vai ser abolida no Brasil 48 anos depois do início do seu governo. Tinha mais nem graça, a princesa Isabel já era uma véia quase. Então, assim, vocês têm de ter em mente isso. Ah, mas a novela tal... Não falemos dessa novela, tranquilo? Essa novela, ela é um pouco complexa da gente ter em mente ela na hora de estudar essa parte da história, certo? Então, assim, o Segundo Reinado vai ter a representação de
um processo político mais tranquilo, um processo político também de muito embate entre conservadores e liberais, depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso, e ao mesmo tempo um processo de investimento no café e nas lavouras de café do ponto de vista econômico. A gente vai focar essa aula no ponto econômico justamente porque é importante você ter essa noção dessa formação econômica. Tranquilo? Então vamos lá. O café, ele passou a ser utilizado como consumo doméstico, certo? Ele começou sendo utilizado como consumo doméstico. E aí as pessoas começaram a entender que aquilo ali poderia ser um bom mercado de se investir. O grande detalhe é que o Brasil, do ponto de vista internacional, não era um país interessante de investir, de atrair investidores, porque estava em crise desde sempre. Dom Pedro I começou o seu governo com uma crise econômica muito grande. Não confundi os Dons Pedros nesse momento. Eu estou falando do Dom Pedro I mesmo, do pai. E Dom Pedro II estava tentando resolver muitos dos problemas que foram causados pelo Primeiro Império, certo? E aí o que é que vai acontecer? Nisso a gente vai ter uma economia agrário-exportadora, certo? Agroexportadora, uma sociedade escravista, que não era uma coisa que já estava mais sendo vista com tantos bons olhos, e outro ponto importante, um local, certo? De que o nosso imperador era herdeiro da coroa portuguesa. Isso não vai ser visto com bons olhos. Apesar de Dom Pedro ter nascido no Brasil, ter sido criado no Brasil, ele ainda era um herdeiro português, certo? Isso tudo vai meio que espantar a galera que pudesse trazer algum tipo de investimento. Ah, Thaís, mas e até agora tu falasse do ponto de vista econômico? E o segundo reinado em si, o governo de Dom Pedro? Gente, ele começou a governar muito jovem. Os liberais que começaram e organizaram o processo de golpe da maioridade acharam que iam ser beneficiados, mas Dom Pedro ele tentava ser um grande pacificador de tudo. E aí vamos lá. É importante lembrar que até o fim do período regencial e início do segundo reinado, algumas instabilidades políticas, bem como a crise econômica, tanto o primeiro reinado como o período regencial, fizeram com que a gente enquanto país, perdesse certos apoios e espantasse certas coisas, certas pessoas também. E aí a gente vai ter algumas questões importantes de lidar dentro do ponto de vista econômico. Primeiro ponto, as taxas alfandegárias. Gente, não existia protecionismo ao produto brasileiro. Não existia. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Tranquilo? Uma coisa que mudou a situação econômica nesse período tão louco e instável da nossa história foi, por exemplo, o início da produção em larga escala da cultura cafeeira, que, segundo o historiador Boris Fausto, sim, Boris Fausto está citando Boris Fausto, já era conhecido do brasileiro desde meados do século XVIII. Então, o que aconteceu foi que o pessoal olhou e disse, vamos investir, né? Mais um país instável. E essa imagem daqui representa muito bem o que eu quis dizer em relação a conservadores, em relação a liberais, certo? Essa moça aqui, ela representa os liberais, esse senhorzinho aqui representa os conservadores, e Dom Pedro está no meio que sendo uma gangorra, um carrossel para organizar toda a situação. Aqui temos a nossa querida família real. Aqui temos a situação, no caso, uma imagem de Debré, né? De Debré, trazendo a imagem dos carregadores de café. Então, a gente fala também sobre o período, sobre trabalho escravo. E aqui, o processo de investimento no café. Então, a gente tem a zona da Mata Mineira, a gente tem o Rio de Janeiro, né, o Vale do Paraíba, a gente tem o Oeste Paulista, a gente tem toda uma região que vai começar a se concentrar nisso daí e nesse tipo de investimento. Tranquilo? Pontos importantes. Já que a gente não conseguiu atrair grandes investimentos para o nosso processo de construção do café, quem investiu foram as pessoas que estavam bem de grana do Brasil. Um ponto positivo, a gente não precisaria repartir os lucros da cultura cafeeira
com outro país que pudesse ter, de alguma forma, investido por aqui. Tranquilo? O segundo ponto é que a gente vai começar a construir, de fato, uma cultura 100% brasileira. Mas o café não é do Brasil, minha gente, eu sei, mas o que eu falo é de investimento brasileiro, certo? E aí, vamos lá. Embora, de fato, o café fosse um gênero agrário, existia um conjunto de ações que resultaram de alguma forma, quer dizer, na modernização da produção e nas melhorias da infraestrutura e no desenvolvimento de um mercado interno. Bancos, portos, ferrovias, urbanização, iluminação e assim por diante. Vamos lá. Apesar da gente estar tendo um desenvolvimento interno, um desenvolvimento econômico, eu quero que vocês tenham em mente que vocês comecem a pensar da seguinte forma. Se tem escravidão, a gente não tem uma forma de organização socioeconômica factível para um desenvolvimento, de fato, do mercado consumidor e do capitalismo brasileiro. A escravidão não é factível para o capitalismo e para a construção de uma sociedade que quer concorrer e gerar uma concorrência internacional. Então, a gente vai ter algumas questões relacionadas à mão de obra escrava. Primeiro ponto, a pressão inglesa, Bill Aberdeen, eu não sei falar esse nome direito, gente. Certo? O segundo ponto, a gente vai ter em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma organização, certo? A escravidão é considerada contraproducente, justamente porque não vai colocar a gente em um cenário de como que eu falo? De concorrência. A gente vai ter a pressão externa está aqui, se vocês perceberem direitinho, e o fortalecimento de movimentos abolicionistas que já existiram, movimentos abolicionistas que já tinham uma força muito grande e que só vão começar a ganhar mais importância do que realmente já tinham. Tranquilo? Quais são as inovações que o café pode trazer, principalmente para a região do Oeste Paulista? Aqui, ó. Um ponto muito importante a se pensar no processo de mudança do seu principal ex-produtor, do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, para o Oeste Paulista, Campinas, Itu, Ribeirão Preto, etc. Foi a mudança de mentalidade dos produtores, buscando integrar-se no processo produtivo, levando ao melhor aproveitamento da terra e principalmente uma série de investimentos na produção cafeeira. O primeiro ponto é que eles perceberam que o café era uma planta que exigia muitos nutrientes do território, né, da terra que a gente está pensando. E a gente vai ter, de certa forma, um aumento produtivo, tanto que o café vai ser a nossa principal mercadoria de exportação durante anos e anos a fio. Tranquilo? Além disso, a gente tem a introdução de máquinas que vão modernizar esse processo produtivo, certo? Além disso, teremos o surto industrial, Mauá, que vai ganhar muito dinheiro, não só com toda a questão da economia cafeeira, mas também com a reorganização do Banco do Brasil, a reconstrução do Banco do Brasil. Ele era um dos maiores acionistas do Banco do Brasil e, consequentemente, ele vai começar a trazer alguns investimentos na indústria, certo? E aí vê, a partir da metade do século XIX, uma série de avanços que gerou o que chamamos de surto industrial. Sendo assim, passamos a ter uma incipiente força produtiva industrial, no caso, se formando. E a gente chama de surto industrial porque não foi uma coisa duradoura, não foi uma coisa que teve uma substância, não foi uma coisa que aconteceu e vai continuar acontecendo durante muito tempo. Teremos 2 surtos industriais antes, de fato, do nosso processo de industrialização acontecer. Que vai ser por causa de 1850 e vai ser por causa da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Isso também está relacionado ao Banco do Brasil, porque Mauá, ele foi o menino que achou algumas ações do Banco do Brasil, sendo que a pessoa que era dona dessas ações estava desfazendo delas justamente porque o Banco do Brasil estava quebrado. Dom Pedro I, antes de sair, ele rapou o Banco do Brasil fechou as portas.
Com a reorganização do Banco do Brasil, todos esses acionistas foram chamados e Mauá, que na época era uma criança, basicamente, que tinha 14 para 15 anos, ele chegou na época que ele encontrou as ações, tá, gente? Ele chegou na reunião cheio das ações, ficou rico, cheio do dinheiro e começou a buscar alguns lugares para investir, algumas perspectivas econômicas para investir. E ele começa a investir na indústria. Thaís, por que é que não dá certo? Esse aqui é Mauá, tá, gente? Primeiro, escravidão. Segundo, a mentalidade. De muitos produtores. Tranquilo? E do ponto de vista social, basicamente o que a gente tinha era isso daqui, certo? A gente vai ter uma economia agricultora de exportação baseada no escravismo, certo? Esse processo de agricultura, a gente vai estar relacionando o café e o açúcar, mas a gente começa a dar mais importância para o café, chegando justamente nas regiões do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Vai ser a principal fonte de renda do Brasil e vai ter um apoio muito forte do governo. Dessa forma, a gente chega no ponto social e da mão de obra. A mão de obra escrava, a gente chega pela pressão inglesa, no caso a Bill Aberdeen, a ter uma diminuição dessa mão de obra escrava e, consequentemente, vai ficar muito caro. Então, as pessoas vão começar a pensar nos imigrantes e a fazer algumas políticas de imigração que já vinham acontecendo, porém ganharam mais importância. Então, a gente vai ter imigrantes de origem italiana, alemã, espanhola, japonesa e portuguesa. Meio que num sistema de parcerias. Nossa, sim, achei, sem querer eu fechei a tela. Muito bom, muito bom. Só que no final das contas a gente vai ter algumas questões relacionadas a isso também. No século XIX a gente vai ter o advento de vários pensamentos, como o pensamento anarquista, o pensamento socialista, e assim por diante. Então, muitas das pessoas que vêm no processo de imigração passam também a colocar outras pessoas em contato com esses pensamentos, certo? E quando a gente fala da indústria, a gente fala entre 1844 e 1860, então você vê que é pouquíssimo tempo, 16 anos, bem dizer. E a gente tem um certo crescimento? Temos um certo crescimento, mas a gente vai acabar chegando ao fim. Primeiro, porque a gente tem o ponto de vista da pressão inglesa, porque a Inglaterra era uma das maiores exportadoras aqui para o Brasil. O Brasil importava muitos produtos da Inglaterra e acaba que se começássemos de fato a desenvolver um processo industrial, a gente iria diminuir a frequência dessas compras. Tranquilo? E aí, pensando a sociedade do café, a gente tem várias mudanças nas cidades, várias mudanças no processo econômico, várias tentativas de mudanças dentro do processo econômico também. Mas, no final das contas, a sociedade vai se manter basicamente a mesma, certo? Uma sociedade escravista, uma sociedade com pouco desenvolvimento de mercado consumidor e, consequentemente, a gente só vai ter a abolição da escravidão lá em 1888, certo? Obviamente, legalmente, porque a gente sabe que não foi uma coisa muito efetiva o nosso processo de abolição da escravidão, justamente porque não houve uma reinserção da pessoa escravizada, ex-escravizada dentro da sociedade, a ponto de assegurar ela educação, a ponto de assegurar ela emprego, nem nada do tipo. Então, a gente vai começar a ter uma desigualdade social muito grande, certo? Então, isso tudo vai acabar gerando uma certa crise. E um ponto importante, pensado a partir da questão da mão de obra, é justamente isso daqui. Com a Lei Eusébio de Queiroz e com o fim do tráfico internacional de escravos, a gente começa a ter uma diminuição do número de escravizados e a gente começa a ter um aumento... um aumento do número de imigrantes, fazendo com que a gente tente aos poucos mudar essa faixa de
organização de imigração de fato, né? De mão de obra. Sendo que no final das contas a gente só vai ter um fim efetivo do processo da escravidão, como eu falei para vocês, em 1808. Gente, na próxima aula a gente vai falar sobre esse processo de fim do Império, certo? Espero que vocês tenham curtido, tenham compreendido. Até a próxima, compartilhe o vídeo e é isso. Espero que vocês tenham gostado.